Olá! Não deixe que as distrações venham roubar o alvo mais profundo do coração de Deus na sua existência aqui nesta terra. Eu sou Renato Fernandes Gonçalves, nós estamos na Escola de Adoração e Serviço. Estamos com o alvo de estudar os 66 livros desta palavra para junto nós podermos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Bom ter você conectado junto conosco. E hoje queremos falar isso mesmo, sobre as distrações que nos roubam o principal alvo do coração de Deus na nossa vida. Em Gálatas capítulo 5, verso 25, veja o que está escrito: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus quer que você não ande pelo corpo, não ande pela mente, mas que ande pelo Espírito. Este é o alvo do coração de Deus. A presença de Deus vem habitar no nosso espírito, como nós vimos na aula anterior. E uma vez que nós temos esta unidade de espírito, estamos amalgamados quando nos convertemos, quando nos entregamos a Deus, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Somos templo do Espírito Santo de Deus. E o maligno tem um alvo realmente, que é distrair as nossas vidas. O texto fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos 8:11, aliás, nos diz sobre essa dinâmica espiritual que vai fazer você vencer fraquezas, circunstâncias e dificuldades. Diz assim, veja, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Nós queremos então que você entenda que o Espírito habita em vós. E existem coisas que nos desviam e nos distraem deste alvo principal. Primeiro deles, veja aí, o bem. O maligno às vezes coloca na nossa mente: você precisa fazer o bem. Como o maligno coloca que eu preciso fazer o bem porque o alvo dele é distrair você do principal alvo do coração de Deus. Existem pessoas sinceras que acordam pela manhã e dizem: Senhor, hoje eu quero realmente te agradar em tudo, fazer coisas apenas que satisfaça e alegre o teu coração. Eu vou só fazer o bem. Parece uma oração espiritual, mas quando esse tipo de oração entrar em você, você tem a ousadia de dizer: para trás de mim, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como, pastor? Como é que o bem... Aí é que você tem que compreender o que Jesus disse. O maior alvo do inimigo é te distrair desta verdade espiritual. Veja o texto que nós vamos ler agora. Jesus disse: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora você entende o que eu estou falando? Não deve existir nem bem nem mal no seu dicionário. Como assim? Você não vai procurar fazer o mal, por favor. Mas também não coloque como meta na sua vida fazer o bem. Qual deve ser o alvo da sua vida espiritual? Cristo em você. Então não se preocupe com o bem nem com o mal, se preocupe com Cristo em você. Por isso que eu digo que é uma distração maligna levar você para o alvo de fazer o bem, quando o alvo deve ser Cristo na sua vida. Aí no texto que nós lemos de João capítulo 15, fala que Jesus é a videira e nós somos apenas as varas. A vara por si só não pode dar fruto. Por isso, você vai entrar numa grande frustração espiritual quando você for esforçar-se para fazer o bem. Porque a vara por si mesmo não pode dar fruto. Qual foi a tentação no paraíso? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está entendendo? É a independência de Deus. É a tentativa de nós, pela nossa própria escolha, pela nossa própria capacidade, fazer o bem ou fazer o mal. Então, tanto o bem quanto o mal não deve ser alvo da sua prática espiritual. Isso é uma distração maligna. O alvo é procurar Cristo em nós, a esperança da glória. Você tem a árvore da vida e você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso eu digo,
O maligno quer te distrair. Ah, você quer buscar Deus, você quer Deus, então ele não vai apresentar o mal para você fazer. Ele vai apresentar o bem no sentido de que você vai se esforçar para ser. Sereis como Deus, foi a tentação do maligno. Quando eu e você devemos ficar com a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Com a árvore da vida. Essa sim. Porque aí a distração do maligno é que você foca em fazer o bem. E aí você, como uma vara, sem estar ligada à videira, você se esforça, você tenta e você descobre que você não consegue, que a sua vida espiritual é um fracasso. O grande segredo de Deus para a nossa vida, e quando eu disse o grande alvo de Deus, de fato, é Cristo em nós, a esperança da glória. É para você realmente contactar a graça de Deus. Quando nós lemos andar em espírito e viver em espírito, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, é como nós vimos nesta ilustração que você olha aqui do lado agora. O que significa isso? Deus vem habitar no seu espírito. Você não vai andar pelos seus sentidos, você não vai andar pela sua mente, mas você vai andar pelo Espírito que habita em você. É andar no Espírito, é a dependência do Espírito. A vara por si só não dá fruto. Permaneça nele, permaneça ligado, e aí sim todo o bom fruto de Deus vai se manifestar na sua vida. Então não se distraia com o bem. Fique focado na presença de Cristo na sua vida, porque a vara, ela só descansa. E aí, no tempo certo, ela produz um bom fruto que vem do Espírito Santo e não é obra da nossa mente, do nosso esforço, mas é da graça de Cristo em nós, que é a esperança da glória. Outra distração? Doutrinas. Por favor, eu não quero dizer para você que nós não devemos dar lugar à doutrina no nosso entendimento. Você deve estudar as Escrituras. Você deve cada vez mais ampliar a capacidade que Deus te deu de aprendizado. Isso é um dom de Deus. É uma boa dádiva dos céus. Mas você não pode se distrair com as doutrinas. Porque o maligno tem uma distração para você ficar focado nas doutrinas e deixar de experimentar Cristo em vós. Como eu disse, o principal foco de Deus, o principal alvo do coração de Deus é realmente se dispensar a si mesmo para dentro da humanidade. E quando nós nos distraímos com doutrinas, nós estamos perdendo este alvo do coração de Deus. Doutrinas são importantes, definir realmente. O apóstolo João fala: se alguém não anda de acordo com a doutrina de Jesus, não tem ao Pai. Então é importante eu entender que a doutrina ela tem o seu lugar, mas eu não posso me distrair com ela. Salvação, predestinação, libertação, redenção, todas as doutrinas, segunda vinda de Jesus Cristo, bibliologia, qualquer área da doutrina, você precisa estar focado não na doutrina, mas em Cristo em vós. Porque todo conhecimento, todo estudo que você faça, toda compreensão, ela só pode te levar a um alvo, a experimentar mais da presença de Cristo. Se aquela doutrina, se aquele ensino que você está realmente meditando não está te levando a ter mais da experiência de Cristo na sua vida, você está se distraindo com doutrina. Eu lembro da experiência de um grande homem de Deus, no sentido de que fez história no Evangelho, na igreja, mas este homem um dia teve um esfriamento completo na sua vida espiritual, numa fase. Depois ele se reavivou. Ele começou a combater uma doutrina falsa que tinha surgido e começou a combater. E ele só pregava contra aquela doutrina falsa e só pregando contra aquela doutrina falsa até perceber que a sua vida espiritual tinha se esfriado completamente. É isso que o maligno quer, distrair você para as doutrinas. E você então começa a se preocupar mais em defender as doutrinas do que realmente a manifestar Cristo na sua vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Claro, eu não estou anulando as doutrinas. O mais importante, como eu estou te dizendo, é este alvo do coração de Deus. Então, não se deixe levar por essas distrações. É preciso que você realmente esteja focado.
na presença de Cristo na sua vida, fluindo no seu coração. Outra distração, vamos ver mais uma distração, os dons. Os dons espirituais. Agora, observe só esses dois textos que nós vamos ler que eu acho muito importante. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como menino em Cristo. Agora, veja só que interessante eu e você precisamos entender. Quando estamos falando de distrações, é que o maligno tem este alvo. Ele quer o tempo inteiro que você possa até focar em coisas boas e importantes, mas não nessa que é a fundamental, que é a graça de Jesus Cristo na sua vida, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Não se deixe distrair por nada. Não foque a sua atenção, a sua mente, o seu esforço, a não ser na presença do Senhor Jesus, que habita em você. Nós lemos aí nesses dois textos de Corinto, da igreja de Corinto, olha o que acontecia. A igreja de Corinto não faltava dom nenhum. Imagina, nós lemos, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de Jesus Cristo. Ou seja, era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. Todos, todos. Imagina que coisa maravilhosa. Ele está dizendo que o único dom que faltaria era a vinda de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Aí você pode pensar, bom, então essa igreja era gloriosa. Paulo, apóstolo, no versículo que nós lemos seguinte, diz assim, eu tive que tratar vocês como carnais. Ou seja, vocês têm todos os dons, mas por ficarem prestando atenção nos dons, profecias, curas, milagres, revelações, ensinos, ficar prestando atenção nessas coisas, vocês fracassaram na sua vida espiritual. Olha só que exortação. Por quê? A igreja em Corinto, tendo todos os dons, eles tinham divisões. Aí você vai ler o livro, estudar este livro, e você vê, tinha divisões, um dividido com o outro. Eles tinham fornicação, relações sexuais ilícitas. E o apóstolo Paulo, inclusive, fala assim, olha, acontece na igreja algo que nem entre as pessoas que não são da igreja acontece. Ele fala sobre uma situação de um homem que tinha relações ilícitas, sexuais, com a esposa do seu pai, sua madrasta. Ele diz assim, olha, nem entre as pessoas que não são convertidas, nem entre as pessoas que não conhecem a Deus, essa prática é aprovada e vocês estão aí achando que está tudo normal. Não, não está normal. Então veja que era uma igreja extremamente carnal. Faltava o quê? Dons espirituais? Não. Eles tinham todos os dons. Por que, que a pessoa tem dom espiritual e não tem o crescimento? Aí você vai entender quando Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não profetizamos, não pregamos, não ensinamos, não fizemos tantas coisas. Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja bem, dons do Espírito não é o caráter que Cristo quer formar em nós. A coisa mais importante é a formação do caráter de Deus nas nossas vidas. E aí esta igreja em Corinto tinha tudo, mas eles estavam completamente vivendo na carnalidade. Qual foi a solução que o apóstolo Paulo dá para eles? Ou seja, vocês estão prestando atenção nos dons espirituais. O inimigo conseguiu distrair vocês para outras coisas e não para a presença de Cristo em nós. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala da ceia, que tem muitas pessoas fracas, muitas pessoas adoecendo e muitos até morrendo por não discernir o quê? A presença de Cristo. E aí olha só o texto que nós vamos ler. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Observe que duas vezes, então, ele enfatiza a importância de cada membro da igreja em Corinto reconhecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que ele está falando?
Qual é a direção que ele está dando? Que vocês possam contactar essa presença, que vocês não se distraiam com outras coisas, porque é constantemente esse o ataque que o maligno faz, nos distraindo para outras coisas. Então preste atenção. Seja de fato você se distrair para fazer o bem, seja de fato para você se distrair para as doutrinas importantes da Bíblia. Essas são doutrinas importantes e elas devem ser enfatizadas. Mas se você se distrai com as doutrinas, seja se distraindo com os dons espirituais, a nossa vida espiritual vai fracassar. A nossa vida espiritual não vai funcionar porque essa é a grande estratégia maligna. O alvo de Deus é que você possa prestar atenção naquilo que é mais importante na sua vida. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Devemos estar realmente meditando no Espírito de Deus, colocando a nossa prática no exercício espiritual, porque os dons do Espírito Santo também têm um objetivo: revelar Cristo em nós. Edificar a nossa vida de forma que nós possamos nos aproximar cada vez mais de uma comunhão íntima com o Deus Todo-Poderoso. São distrações espirituais que o maligno lança contra as nossas vidas para realmente fracassar a nossa vida espiritual. Vamos ainda a outras distrações mais comuns entre nós. Liturgia, auditório, forma de orar e sentir. Eu vou explicar esses 4 pontos aqui junto com você, porque isso faz parte da nossa rotina e, sem perceber, também nos distraímos deste alvo principal de Deus. Liturgia. Vamos a primeiro. Quando nós estamos em nossos encontros de adoração, seja numa igreja na casa, reunidos no auditório junto com a igreja, nos reunimos para praticar a Bíblia, e é mandamento de Deus, não é só porque nós gostamos, é que Deus determina que nós possamos ministrar salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos fazer isso, porque fomos criados para isso. Mas naquele momento, dependendo do tipo das canções, nós podemos realmente nos distrair deste alvo principal de Deus. Por exemplo, algumas canções que nós cantamos, parece que às vezes que Deus está, e parece que às vezes Deus foi embora. Então, por exemplo, nosso amigo Santo Espírito. Aí tem uma parte da canção que diz assim: o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Não entendendo a poesia, porque, por favor, também não vire um fariseu. Essa música aí está fora da doutrina, porque Cristo já está em mim, eu não preciso cantar que ele venha, porque ele já está. É poesia, gente. A Bíblia fala que nós não podemos perder a nossa alma, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, não só no sentido da eternidade, mas perder as emoções, perder a poesia, perder a maneira de compor lindas metáforas para Deus, de adorar, de expressar o nosso desejo. Então isso aqui não é um argumento para você sair agora analisando os cânticos que está todo mundo cantando e dizer: esse cântico eu não canto, não vou cantar esse cântico. Claro, a não ser que o cântico seja uma heresia contra as escrituras sagradas e uma invocação demoníaca, não cante. Mas não perca a poesia na sua alma, na adoração, no louvor, na ação de graças. Ao invés de ir para adorar, ficar analisando tudo como um crítico, como um jurado do The Voice Brasil, sentado ali dizendo: não aperto, não vou apertar aqui o meu botão, não aprova esta canção eu não gosto. Isso é um farisaísmo tão feio, tão terrível, e que Jesus combateu diretamente. Então, isso aqui não é um argumento para você não cantar, não adorar. É para você entender que, às vezes, esta poesia, que ela tem o seu significado, o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Ela é bonita no sentido... Quem compôs, imagino eu, que ela está dizendo o seguinte: Deus, eu quero ter aquela experiência em Atos 2, sabe? Labareda de fogo. Eu quero ter aquele toque especial do Espírito Santo, aquele mover de Deus, sabe? Que me faz emocionar. Ótimo, por que não? Nossas emoções foram feitas para sentir Deus e não ficar sentindo a opressão do diabo, o engano, a raiva, o ódio, a ira. Não. É a presença de Deus. Mas o que fazer nesta hora? É boa, mas por outro lado ela pode nos distrair de uma verdade. Parece que Deus não estava. O que fazer quando ele vem? Mas ele já estava aqui. É Cristo em mim.
A presença do Eterno não foi embora. A presença de Cristo está habitando em mim, está no meu espírito. Eu vou me render a esta graça, eu vou me render a este amor, eu vou me render a esta unção de Deus. Então eu não vou deixar que a graça de Deus me roube deste momento. Não é? Então a graça de Deus não vai te roubar deste momento, porque ela vem para revelar que a presença de Deus está ali, e ao mesmo tempo a poesia vai ser mantida. Outras vezes cantamos, e aí parece até uma loucura, né? Você canta cântico que Deus está presente, depois você canta cântico para Deus vir. Ora, é só entender a poesia, entender não que ele está vindo e indo embora, porque a presença de Deus permanece em vós. O culto, a adoração, as canções são poesias, tanto é que até para errar o português, o cantor pode, né? Licença poética, quando ele vai construir uma canção e não dá rima, a métrica não vai funcionar, ele pode cometer um erro de português só para fazer a canção. Até nisso, os poetas entendem, né? Os eruditos entendem. Então, para adorar a Deus também, não há nenhum erro nessas canções. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós, ele é por nós, ele vem sobre nós. Eles estão cantando nessa experiência de vir sobre nós. Entende agora? Então nós cantamos a experiência de Deus vindo sobre nós é errado? Não. Cantar canções de que Deus é por nós é errado? Não. Cantar canções que Cristo está em nós? Claro que não. Mas essa canção sobre nós, vem por nós, não pode nos distrair achando que Cristo não está em nós. Outra coisa, o auditório. Sim, o auditório ele pode ser um problema porque quando nós nos reunimos no auditório, pode dar a impressão que Deus está lá. Está. É dois lados de uma mesma moeda. Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria no vosso meio. Então preste atenção aqui. Não é a doutrina do pastor Renato. É o que Jesus ensinou. Quando nós nos reunimos no auditório, numa casa, há uma diferença. E Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no vosso meio. Há uma manifestação de Deus. Mas isso não pode anular a outra verdade. Você não pode se distrair com a outra verdade, que você já está levando Cristo para aquele lugar. Que você é o corpo de Cristo, é o edifício que Deus está formando, juntando essas pedras vivas para a maior manifestação de Deus. Através dos dons, através das doutrinas, através do bem que vai fluir ali pelo Espírito Santo. E essa é a grande diferença. Outra coisa é a nossa forma de orar. Às vezes oramos como se no nosso relacionamento com Deus, como se Deus estivesse distante. Pai celestial. Jesus orou assim, Pai nosso que estás nos céus. E é uma verdade. E o próprio Jesus orou. Santificado seja o teu nome. Então, venha o teu reino. É uma oração corretíssima. Mas esta oração, às vezes, pode nos distrair justamente achando que o foco, o alvo principal de eu contactar, de eu experimentar essa presença de Jesus Cristo dentro de mim. Outra coisa que nós precisamos falar é sobre o sentir. Muitas das vezes nós nos distraímos sobre esse sentir a presença de Deus. É ótimo, como eu disse, as nossas emoções foram criadas para sentir a presença de Deus. Então, eu e você não vamos ficar aqui debaixo de opressão para sentir a presença do maligno. Não vamos ficar com opressão. Eu quero assim, não. A minha alma foi feita para experimentar Deus. A minha alma foi feita para experimentar as minhas emoções, os meus pensamentos para pensar as doutrinas de Deus, a minha vontade para seguir os planos de Deus, o meu corpo rendido à glória de Deus, num sacrifício vivo, santo, num culto racional, que eu entendo o que eu estou fazendo, e é o meu espírito nesta comunhão com o coração de Deus. Sentir Deus é maravilhoso. Não tem problema nenhum. São experiências marcantes e importantes. Mas às vezes o sentir também pode nos desviar do alvo que Deus tem para o nosso coração. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 4, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Olha que coisa maravilhosa. Então, o sentir é importante? É bênção? É.
mas quando eu não estiver sentindo nada, quando eu estiver abatido, o importante é que a vida de Jesus se manifeste. É não me distrair para não contactar esta presença. Eu preciso estar manifestando Cristo na minha vida, como nós lemos neste momento. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, veja só, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, é só a palavra de Deus que separa aquilo que é psicológico daquilo que é espiritual. Às vezes a minha alma não está realmente sentindo, mas eu não posso andar pelas minhas emoções. O que a Bíblia diz? Nós não andamos por vista, andamos por fé. Nós não andamos por emoções, andamos por fé. Deu para compreender agora? Então, olha só. Nós não andamos por emoções. Já aconteceu comigo. De eu ter acordado um dia, eu era estudante ainda de primeiro ou segundo grau, não me lembro mais. Mas eu me lembro que eu tinha uma aula de educação física que era aos sábados pela manhã cedinho. Tipo 8 horas da manhã. Então eu acordava bem cedo, 6 e pouca da manhã, tomava meu café e ia para o colégio. Eu estudava em Nova Friburgo e havia a Praça do Paissandu, que era próxima do meu colégio, e ali eu sentava no banco da praça, esperava alguns colegas chegarem, e daí a gente batia aquele papo e ia para a aula de educação física no sábado. Um dia eu acordei ainda, era naquela época bem escura ainda pela manhã, ainda escurecendo, escuro ainda, fui pro colégio, cheguei na praça, sentei, não chegava ninguém, não chegava ninguém, não chegava ninguém. E aquilo, eu falei assim, o que está acontecendo? O relógio passando, e aí eu caí na real. Era domingo e não era sábado. Que raiva que eu fiquei, voltei para casa. A minha emoção dizia que era domingo, era sábado. A minha emoção dizia que era sábado. Mas a minha convicção, a minha emoção, não modificou a verdade. Então veja bem, emoção e convicção. E por isso que eu quero separar aqui. Eu acabei rateando um pouquinho para você, mas você vai me entender. A minha emoção dizia é sábado, mas a verdade é que era domingo. A minha emoção não mudou a verdade. A minha emoção dizia: hoje é dia de aula de educação física e você vai se encontrar com seus colegas lá na praça neste sábado. Eu fui. Minhas emoções estavam me comandando naquela hora. Eu cheguei na praça, nada aconteceu. Porque as emoções não vão anular a verdade. Nós temos que ter convicção da verdade. Nós não podemos andar pelas emoções. Por isso, eu volto a falar, nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por emoções. Então você pode se emocionar, você pode ter sentimento, você pode sentir a presença de Deus e se animar e glorificar. Mas às vezes a presença de Deus não vai ser sentida nem percebida. Isso não vai anular a verdade espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É esta comunhão, ou seja, não importa se você está sentindo a presença de Deus ou não. O importante é a convicção dessa verdade espiritual de que Deus habita no seu espírito e você vai manifestar no seu corpo, às vezes, de abatimento, de tristeza, de angústia, de profunda angústia, você vai manifestar a presença de Cristo na sua vida. Então eu e você precisamos entender que a nossa vida espiritual ela vai depender de não nos distrairmos nem com o bem, nem com doutrinas, nem com dons, nem com a liturgia, nem com os desvios que as nossas práticas religiosas, espirituais possam realmente nos conduzir. Porque Deus quer que a gente viva realmente esta presença de Cristo na nossa vida. O nosso tempo já foi embora. Eu espero que essa aula fique marcada no seu coração, que tenha sido valorosa para você. E a gente volta ainda falando sobre a nossa vida espiritual. Beijo no teu coração. Mas vamos orar antes. Pai Celestial, eu quero orar para que a tua graça possa fluir em cada um dos teus filhos, Pai amado. E que realmente haja esta experiência de não nos distrairmos, ó Pai amado. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Não nos deixe errar o alvo, mas que tua presença seja a coisa mais importante em cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe.